dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma edição do nosso café, quando a gente se reúne nas quartas-feiras para tomar um café junto e responder algumas perguntas sobre estudos, sobre ferramentas incurriculáveis e sobre todo esse mundo que é e que agrega para a gente poder ser e estudar melhor. Então, a primeira pergunta é como conseguir um estágio mesmo sem experiência. Então, acho que primeiro de tudo é quebrar essa ideia que a gente tem de que o estágio a gente precisa ter uma experiência para poder estagiar. Então, na verdade, o estágio foi feito justamente para isso, para a gente ter experiência e aí sim conseguir um emprego já com alguma experiência. Outro ponto muito importante do estágio é a gente testar coisas novas, áreas novas, sejam elas dentro da veterinária, fora da veterinária, áreas mais óbvias da veterinária, áreas não tão óbvias da veterinária, para a gente poder decidir quais que são as coisas que a gente tem interesse em aprofundar a nossa experiência. Então, de forma mais prática, eu acho que eu seria bem sincera, chegaria para o estágio e falaria, olha, eu conheço vocês de tal lugar, algum profissional, Instagram, evento, usei para o meu animal, alguma coisa do tipo. Falaria o que eu sou, então eu sou estudante de medicina veterinária, de tal período, de tal faculdade, e falaria por que eu tenho interesse em estagiar ali. Então, eu gosto do jeito que vocês abordam a clínica nas mídias sociais, eu gosto do jeito que vocês trataram o meu animal, eu vejo que vocês trabalham sobre, sei lá, a área de patologia clínica. Eu ainda não tive essa matéria na faculdade, mas é uma coisa que me chama atenção. Eu ainda não tenho experiência e aí sim, acho que a chave de tudo falaria duas coisas. Eu tenho interesse e eu me coloco disponível. Então, independente se aquele lugar tem alguma vaga de estágio, se aquele lugar tem algum programa de estágio, essas são duas palavras que mudam tudo. E são palavras raras, eu acredito que independente dessa geração, existe muita reclamação sobre essa geração, assim como antigamente existia sobre a outra geração e assim em diante. Mas eu acho que é uma coisa que muda tudo para todas as gerações, você ser uma pessoa interessada e você se colocar à disposição. Então, mesmo que não tenha uma vaga na patologia clínica, de repente eles têm uma vaga em outro lugar, mesmo que eles não tenham uma vaga agora, já é um diferencial para você ser chamado quando eles estiverem. E acho que principalmente no começo você entender sim que vai ter que ter um investimento financeiro para que você possa estar tendo esse estágio. Então, os primeiros estágios, normalmente, para a gente ter uma experiência, para a gente conseguir ir em busca de estágios ou de algum trabalho que seja remunerado, normalmente a gente faz dentro da faculdade, até para a gente perder esse primeiro medo. Então, colocar à disposição, se mostrar interessado, entender que vai ter que ter um investimento financeiro, que você vai estar bancando, de repente, o vale transporte, o vale alimentação, alguma coisa do tipo, e ter uma noção de o que são as coisas que você tem interesse em aprender aquele lugar e qual que vai ser o período que você tem interesse em ficar. Mesmo que você ache incrível aquele lugar, que você queira trabalhar para sempre ali, eu acho que é sempre muito interessante você falar, olha, eu vou ficar aqui 1 mês, 6 meses, 4 semanas, 5 semanas, seja lá o que for. Depois eu vou fazer estágio em outros lugares e aí sim você manter o contato. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é muito importante você ter essa postura. Não precisa mandar currículo, acho que no máximo um comprovante que você tem um vínculo com a faculdade, que realmente você é estudante de medicina veterinária. E realmente ir lá no lugar, falar com as pessoas ou mandar uma mensagem e falar, olha, quem que é a pessoa responsável que eu possa estar ligando, que eu possa estar mandando uma mensagem? Ou vai lá na recepção e fala, olha, o veterinário X está aí hoje, quando é que ele atende, quando é que ele vai estar aí, tem algum período do dia que ele está sem alguma consulta marcada, que eu possa falar com ele? Então você sempre fazer um movimento diferente para ser percebido de uma forma diferente. Então você ligando para essa pessoa já é uma coisa diferente, é uma coisa que a geração mais antiga gosta. Se essa pessoa tá lá na correria da clínica, do atendimento, da cirurgia, etc., manda uma mensagem, de repente manda um áudio, explica, fala, olha, desculpa estar te mandando um áudio, mas é que eu queria que
ter uma conversa, mostrar o que eu tenho interesse, enfim. Então sempre ter uma postura diferente, não precisa mandar currículo, não precisa ter experiência, ter uma noção do que você quer estar aprendendo ali e quanto tempo que você vai estar passando ali. E aí, a partir disso, você vai escalando, você vai tendo uma organização melhor para você estar estagiando em lugares que requerem um investimento maior, então, de repente, uma fazenda mais distante, algum lugar fora da cidade, fora do estado, de repente até fora do país. Para daí sim você começar a pensar em ter estágios que são remunerados. Muitas vezes a gente, por conta da burocracia, tem a questão que o estágio em si, com as regras do estágio, eles só são admitidos pessoas que estão no último período. E a gente precisa de uma experiência para poder ter um currículo, para poder enviar para esses estágios de último período. Então, me colocaria muito à disposição, muito interessada e mostraria por que eu tenho interesse, como é que eu tenho interesse. Não basta só falar que você está interessado, mas mostrar, tipo, já acompanho a clínica, já sei quem vocês são, já conheço o veterinário X, já conheço o tratamento Y, eu ainda não tenho prática, mas eu estou disposta a aprender. E se colocar realmente num lugar de humildade para poder estar aprendendo. E aí, conforme o tempo for passando, de repente você assumir uma vaga de auxiliar de veterinário, de técnico de veterinário, que aí sim tem uma bolsa de remuneração. Acho que nessa questão do estágio também, muitas vezes a gente até consegue o estágio, mas aí quando a gente vai fazer o estágio, a gente tem um medo muito grande de falar que não sabe fazer as coisas. Porque geralmente quem contrata, quem admite a gente para fazer estágio é uma pessoa e quem acompanha a gente é outra pessoa. Então, passado essa fase de você conseguir o estágio, eu colocaria e trabalharia muito na minha cabeça que bom você se torna. Então, cara, ninguém nasceu sabendo fazer entrevista de emprego, ninguém nasceu sabendo pedir estágio, ninguém nasceu sendo um bom estagiário, ninguém nasceu sabendo fazer um acesso venoso, um fluido e por aí vai. Mas você falar, olha, eu não sei, você poderia me ensinar? Eu acho que é algo tão grande, tão profundo, e as pessoas se sentem tão bem quando elas podem passar alguma coisa pra frente, porque querendo ou não, sucesso é quando você tem uma sucessão das suas ações, sejam elas através dos filhos, sejam elas através do negócio que você tem, ou seja ela através do ensino, você conseguir ensinar alguém alguma coisa que você sabe, você suceder os seus aprendizados, tanto técnicos quanto de vida, é um sucesso, e as pessoas se sentem muito bem quando elas podem ensinar. Se você estiver no estágio que a pessoa não se sente bem em poder ensinar, muda de estágio. Essa questão de estágio, se vocês tiverem interesse, deixa aqui pra mim. Vou deixar um negocinho pra vocês reagirem. Se vocês têm interesse em quais que foram as coisas que eu aprendi sobre desde conseguir o estágio até conseguir fazer um planejamento financeiro para um estágio mais distante e até como se portar dentro de um estágio, quais que foram as coisas que eu ouvi das pessoas que contratam estagiários, o que as pessoas querem no estagiário e como é que a gente pode traduzir isso como uma postura nossa, uma tomada de iniciativa nossa como estagiário. Se vocês tiverem interesse, reage aqui, ó. Segunda pergunta é em relação a esquecer as coisas mesmo depois de fazer revisões espaçadas. Então, eu já tentei usar algumas ferramentas de revisão espaçada. Eu acho que não é uma ferramenta que serve para todos os tipos de aprendizado. E eu acho que é uma ferramenta com uma faca de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de criar um aprendizado absurdo a longo prazo, super concreto, às vezes você não tem a necessidade de estar sabendo a genética para o seu trabalho de saúde, de vigilância sanitária, por exemplo. Então, às vezes você não tem a necessidade de estar fazendo uma demanda de tempo, uma demanda energética, uma demanda de neurônio tão grande para uma coisa que você literalmente vai fazer a prova daquela matéria e vai passar.
Então, eu acho muito difícil usar isso dentro da faculdade quando você ainda não tem um direcionamento de qual que é a área que você quer seguir, porque você vai estar acumulando conhecimento. E agora eu não vou lembrar de cabeça de quem que era essa frase, mas diz que os analfabetos do século XXI são aquelas pessoas que não sabem aprender, não sabem desaprender e não sabem reaprender. Então, é muito difícil você desaprender alguma coisa, não existe uma ferramenta de desaprendizado. E você querer usar ferramentas que vão criar um conhecimento tão concreto exige uma responsabilidade, uma maturidade de você saber quais que são os conhecimentos que valem a pena ser concretados, digamos assim. Então, eu uso muito esporadicamente essas ferramentas e eu percebi que não é uma coisa que combina tanto com o meu estilo de aprendizado, com o meu canal de aprendizado, com a minha forma de aprendizado. Porque ela me faz decorar muito as coisas. E eu gosto de entender o processo. Então, você vai fazer uma prova de vigilância sanitária que precisa decorar as leis. Beleza, decorou. Agora, se você precisa entender a patologia daquela doença, o processo, não é simplesmente sintomas, não é simplesmente você entender o que está causando aquela doença, mas sim todo o processo, quais que são os tecidos que podem ser atingidos, a farmacodinâmica e por aí vai. Eu acho que não combina tanto. Isso sem falar do processo de gerar esses materiais de revisão espaçada que às vezes você gera sem criar um aprendizado na criação dessa revisão espaçada. Então, o que eu sugeriria? Você atrelar o seu aprendizado a uma narrativa. Então, você ter um aprendizado com base no que no mundo dos negócios chama storytelling. Então, você ter um aprendizado com base em uma história, com base em uma emoção. Acho que eu já postei aqui algumas vezes com base numa fofoca. Então, tá estudando sinomose? Tá, tem os sinais, os sintomas, tal. E se aquilo for uma história? A Dona Maria tem o cachorro teve o comportamento X, o cachorro tem origem Y, o cachorro começou a apresentar tais sintomas, os sintomas progrediram de tal jeito, ela começou a dar quiabo, ela levou no veterinário X, o veterinário pediu tais exames. É um conhecimento muito mais completo e é um conhecimento atrelado também a uma emoção. Você tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. E todo conhecimento atrelado a uma emoção gera uma memória muito mais forte. Outra coisa que eu faria é entender qual que é o meu canal de comunicação, porque o canal de comunicação ele está relacionado com quais são as coisas que a gente está percebendo através do mundo. Como é que a gente percebe o mundo é através do canal de comunicação. Então, se eu tenho um canal mais visual, de repente fazer não revisões, mas fazer os estudos com mapas mentais, com post-its coloridos, com color code, é uma coisa que funcionaria melhor para mim. Se eu tenho um canal mais auditivo, de repente gravar uma explicação dessa doença, gravar essa fofoca de estudos e ficar ouvindo aquilo, funcionaria melhor. Se eu tenho um canal sinestésico, de repente ir num estádio e atender um cachorro com sinomose, funciona melhor. Você está palpando aquele animal, você está tendo a sensação do tato daquele animal, faz mais sentido. E outra técnica que eu gosto bastante é de você aumentar a sua frequência cardíaca antes de você fazer o estudo, o importante. Porque querendo ou não, quando a gente, de forma primitiva, quando a gente tinha os maiores aprendizados, era quando a gente estava alerta. E a gente aumentando a nossa frequência cardíaca, seja por um exercício, seja por uma cafeína, enfim, a gente tem uma atenção, um estado de alerta que propicia o aprendizado. Então eu usaria essas 3 técnicas. A última pergunta é em relação a como começar as coisas, que existe uma dificuldade muito grande de começar as coisas. E aí nisso a gente muda então um pouco do foco do estudo para um foco geral do hábito, como que gera esse hábito que permite a gente estudar, que permite a gente treinar, que permite a gente ir atrás do estágio, por aí vai. Então, o que existe de
muito, não errado assim, mas equivocado no começo do ano, é que a gente tem uma energia enorme de fazer as coisas, tal, tá no verão, tá de férias, tem um monte de gente para poder incentivar, tem um monte de gente começando novos hábitos e a gente quer correr 10 quilômetros todos os dias a partir do dia 1º de janeiro. E o que acontece é que a gente atrela o hábito de fazer exercício físico todos os dias do ano ou com a frequência de 3 vezes por semana no ano, com a sensação que a gente tem de desgaste pós-treino. Então, toda vez que a gente for pensar em fazer o exercício, o que vai vir na nossa cabeça é o desgaste de tempo que a gente vai ter para fazer aqueles 10 quilômetros e o desgaste físico, o cansaço que gera aqueles 10 quilômetros. Então, qualquer argumento que vier na sua cabeça, ele vai estar sendo reforçado por essas duas questões. Cara, é muito tempo e você vai ficar super cansado depois. Será que você não merece descansar agora? E aí, com isso, vai falha atrás de falha. Então, o que o livro Hábitos Atômicos, ele coloca pra gente para iniciar os hábitos? É você ter primeiro uma estrutura que te leva a fazer esses hábitos. Então, se o hábito é acordar e treinar, ou treinar logo de manhã, cara, acorda e treina. Dorme com a roupa da academia que seja, para você não ter a desculpa de, vou ter que pegar a roupa, vou ter que separar a roupa, putz, minha roupa da academia tá suja, o meu tênis tá não sei aonde. Então, você criar uma estrutura para você não ter a desculpa que o ambiente está atrapalhando o teu hábito. O hábito é treinar em casa. Então você já deixa o tapete de yoga montado, os halteres no lugar. E o hábito é comer mais saudável. Beleza, você vai comer mais saudável, mas qual que é a mudança no ambiente que você precisa para comer mais saudável? Primeiro, fazer o mercado de comidas saudáveis. Segundo, deixar essas comidas saudáveis mais fáceis. Então, tirar as barreiras, literalmente. Então, sei lá, descascar, tirar a casca da melancia e deixar cortado. Você reduz a quantidade de etapas que você tem para iniciar aquele hábito, que já é super positivo. Então, primeiramente, mudar o ambiente para que seja o mínimo de barreiras possíveis entre você pensar e você iniciar aquele exercício, aquele hábito. Segundo, você transformar aquele hábito primeiro em constante, depois em intenso. Então, ao invés de começar correndo 10 km, mesmo que você consiga correr 10 km, faz 15 minutos. Porque toda vez que você olhar no teu controle de hábitos e falar, cara, não fiz o meu exercício físico hoje, será que se eu fizer abdominal aqui 15 minutos vale a pena? Você vai olhar, cara, é só 15 minutos. Entre completar o meu controle de hábitos e fazer 15 minutos de exercício, eu não vou morrer se eu fizer 15 minutos de exercício. Eu não vou ter todo aquele tempo de 1 hora de correr 10 km, nem vou ter todo aquele desgaste físico de correr 10 km. E assim você vai evoluindo, você vai fazendo 15 minutos todos os dias, pelo menos 2 semanas. E aí você vai progredindo isso de 5 em 5 minutos. E vai aumentando a intensidade, até que o seu corpo não fique tão cansado. Até que você tenha primeiro o hábito de ir fazer o exercício do que fazer o exercício em si. E também facilitar os hábitos. Toda vez que você tiver algum hábito, você tem que começar esse hábito com um verbo. Ser mais saudável, apesar de ser um verbo, ele engloba muitas coisas. O que é ser mais saudável? Então, além do verbo, tem que ser algo muito específico. E eu gosto muito de trocar essa questão do todos os dias por uma questão de frequência. Quando você não pode fazer todos os dias, que você faça por frequência. Quando você não pode fazer por frequência, que você faça por marco de conquista. Então, correr todos os dias é um jeito, correr 3 vezes na semana é outro, e correr uma prova de 10 quilômetros é outro. Então, se você não consegue fazer um hábito complexo todos os dias, que você faça 3 vezes na semana. Se você não consegue fazer esse hábito complexo 3 vezes na semana, então você aumenta a intensidade
para conseguir um marco, um objetivo que é uma prova, uma conquista, um prêmio, alguma coisa do tipo. E aí com isso você vai estar colocando, aí, por último então, para resumir, que o hábito ele precisa primeiro ser simples, depois ele ser 15 minutos e ele tá inserido num ambiente que te propicia o hábito, com menos barreiras possíveis entre você pensar e fazer o hábito, é você fazer contagem regressiva. Então, tudo que você tiver, tipo, tô lá 15 minutos na esteira, tô me matando, começa a fazer contagem regressiva para ver quanto tempo aquilo vai acabar. Putz, preciso começar a esteira, começa a fazer contagem regressiva para ir pra esteira. Preciso parar de mexer no telefone, em vez de falar, vou ficar 15 minutos, você faz 10, 9, 8 e a hora que der 1, você levanta e vai. Tudo que você tiver que fazer, faz contagem regressiva, levanta e vai fazer. E aí, a hora que você levantar, você vai estar inserido naquele ambiente com menos barreiras possíveis, você já vai estar trocado para ir para academia, é só colocar o tênis, e você vai saber que você vai fazer 15 minutos e vai acabar, você não vai sofrer, são só 15 minutos. E aí no começo a gente fica tipo, meu Deus, não, eu vou correr, eu tô cheio de energia, extrapola aqueles 15 minutos e aí você no dia seguinte fala, putz, ontem eu já fiz 300 quilômetros, já fiz 10 quilômetros, hoje eu tô cansado. E aí você faz a primeira falha. E aí no dia seguinte você fala, eu ainda tô meio cansado de antes de ontem, você faz a segunda falha. E aí com isso você começa a ter o hábito de falhar em vez do hábito de fazer. Conversa, mostrar o que eu tenho interesse, enfim. Então sempre ter uma postura diferente, não precisa mandar currículo, não precisa ter experiência, ter uma noção do que você quer estar aprendendo ali e quanto tempo que você vai estar passando ali. E aí a partir disso você vai escalando, você vai tendo uma organização melhor para você estar estagiando em lugares que requerem um investimento maior, então de repente uma fazenda mais distante, algum lugar fora da cidade, fora do estado, de repente até fora do país. Para daí sim você começar a pensar em ter estágios que são remunerados. Muitas vezes a gente, por conta da burocracia, tem a questão que o estágio em si, com as regras do estágio, eles só são admitidos pessoas que estão no último período. E a gente precisa de uma experiência para poder ter um currículo, para poder enviar para esses estágios de último período. Então me colocaria muito à disposição, muito interessada e mostraria por que eu tenho interesse, como é que eu tenho interesse. Não basta só falar que você está interessado, mas mostrar, tipo, já acompanho a clínica, já sei quem vocês são, já conheço o veterinário X, já conheço o tratamento Y, eu ainda não tenho prática, mas eu estou disposta a aprender. E se colocar realmente num lugar de humildade para poder estar aprendendo. E aí, conforme o tempo for passando, de repente você assumir uma vaga de auxiliar de veterinário, de técnico de veterinário, que aí sim tem uma bolsa de remuneração.